né, essa questão de adultização, né, não existe um crime específico previsto na legislação que a gente vai ter ali o nome de adultização, né? O que nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente são princípios gerais, né, do ECA, né, que a gente chama de Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que vão garantir uma proteção integral à criança, ao adolescente, tal como, por exemplo, as questões morais, éticas, imagem, né, da criança não participar de questões vexatórias, né? E a legislação ela é interessante porque ela coloca essas pessoas, né, a criança e o adolescente, como pessoas em desenvolvimento, né? Então, no momento que a gente está ali em desenvolvimento, que a gente está nesse momento de ser criança ou adolescente, como a doutora Luana falou, né, de roubar a infância, né? Ou seja, quando a gente está nesse momento de desenvolvimento, nós estamos nessa etapa da vida, ela tem que ser vivida sem nenhuma inviolabilidade, sem que a gente tenha a nossa integridade psíquica ou moral, né, violada. E isso tudo, né, tá de acordo com esses princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não existe, assim, na lei, né, a palavra adultização, né, mas tem esses princípios gerais. E o que a gente viu, né, nesse vídeo, né, do Felken, outros também que eu tive acesso, a gente vê várias crianças e adolescentes, né, rebolando, fazendo poses, simulando questões sexuais, né, etc. E eu entendo, né, pelo menos é a minha concepção, que sujeitar essas crianças, né, a esse tipo de situação viola totalmente esses princípios que eu falei, né? Porque você está dando àquela criança uma característica de adulto, né? Que são essas características sociais, né? Uma sexualidade exacerbada, etc., né? As crianças ali com bebida, cigarro, né? Infelizmente, a gente sabe que existe um tipo de perversidade, né, de algumas pessoas que sentem esses prazeres sexuais com crianças, né? Isso é uma realidade, a gente não pode negar, né? E a gente precisa jogar luz, como o Felca fez, né? Justamente para combater. E a gente fica, inclusive, muito feliz que a sociedade acolheu e abraçou, né, essa denúncia que o Felca realizou, né? Que ele está movendo processo contra... Aqui tá 233 pessoas, eu acho. Por que aconteceu isso? Você pode explicar um pouco pra gente, João? É importante, Vilela, você ter tocado nessa questão, né? Essa questão, ela é o seguinte: o Felca, quando ele estava preparando esse vídeo, né, fazendo os estudos, né, e eu sou testemunha disso, porque eu estava lá, né, ele seguiu diversos perfis para fazer esse monitoramento, né? São perfis abertos, perfis públicos, inclusive alguns com milhares de seguidores, né? Tem perfil ali com 200, 300 mil seguidores, né? Aí o que aconteceu? Uma pessoa lá no Twitter, de perfil, o nome era Na Clara, né? Chegou a postar no Twitter a seguinte questão, né? Porque o Felca segue uma menor de idade e curte vários conteúdos de menor que se sexualizam, né? Isso, né, sabe, a gente isso sabe... antes dele lançar o vídeo, só para deixar claro, antes né? de ele lançar o vídeo. Tá. Isso uns 8 meses, 10 meses mais ou menos, tá? Tá. Na Clara, esse perfil pega essa foto ali de Do que ele print. seguia, né? Esse perfil de... Eu não vou me lembrar o nome agora porque ele seguiu vários, né? Uns 2, 3, enfim. Mas ela pega essa foto, posta por que o Felca segue uma menor de idade, curte vários conteúdos de menor que se sexualizam, tá? Sendo que não é verdade que ele curtia, ele seguia, tá? Essa postagem desse perfil, né, dessa Ana Clara, gerou, assim, uma repercussão, assim, não vou me lembrar exatamente, mas são milhões de visualizações, foram 5 milhões, 4, 5 milhões, 6 milhões, a repercussão foi, assim, extrema, né? E além dessa postagem, esse perfil, ele começou a engajar, né, nos comentários, aqueles comentários estavam começando a dar a entender que o Felco, então, seria pedófilo. Então, ela ficava, para você ver, né? Então, ela ficava engajando nesse tipo de comentário. Isso foi, assim, um completo absurdo que aconteceu, né? E logo depois desse perfil fazer essa postagem, diversas outras pessoas, outros perfis, começaram a postar diversas mensagens no seguinte sentido: espero que o Felca se mate, ele é um estuprador pedófilo, assim, tudo nesse nível, tá? Tudo nesse nível.
E por conta disso, justamente, nós movemos um processo contra essa conta, né, do Twitter específica para o afastamento do sigilo, né? A gente já até descobriu quem foi, já descobrimos o endereço lá na Bahia, né, que deve receber aí a continuidade do processo aí nos próximos meses, né? E todo mundo que está fazendo esse tipo de acusação, a gente está processando, tá? A gente entende, lógico, né? Fazer que eu vejo o Twitter, eu vejo algumas críticas, né? Que o Felca está sofrendo ali. Então, algumas pessoas acabam, mas ele está processando uma menor de idade, né, Ana Clara, que fez um questionamento. Então, eu estou vindo justamente também aproveitando esse momento para explicar. Ele não está processando qualquer pessoa, ele está processando uma pessoa que inventou uma mentira, que ele curtia conteúdos de menor de idade, que é mentira, e nos comentários ela engajava nessas questões. Falando que ele seria um pedófilo ou algo nesse sentido. A gente entende que o Felca é pessoa pública, eu, né, advogo para influenciadores, então eu sei que existe uma jurisprudência no tribunal que pessoa pública está aberta a críticas, né, está aberta ao escrutínio público, né? Só que isso já passa de todo o limite, né? Não são críticas, são acusações, são mentirosas, são calúnias, né? São difamações, enfim. Inclusive, Vilela, eu faço até um parênteses aqui, né? Eu tenho notado, né? Como eu já advogo há um tempo na internet, ali no Twitter, as pessoas ultimamente têm acusado os outros, né? De pedofilia o tempo todo. Tá todo mundo sendo acusado ali, tudo, qualquer coisa. Ah, pedófilo, não sei o que. Eu mesmo sou vítima disso. Eu tenho uns 5, 6 clientes que processam por conta disso. Então tem um monte de gente que faz campanha de difamação justamente chamando as pessoas de pedófilo, né? O tempo todo. E eu quero aproveitar esse espaço justamente para fazer um repúdio a isso, porque isso banaliza o termo, né? Banaliza o termo pedofilia, né? E banalizando o termo pedofilia, essas pessoas estão justamente ajudando os pedófilos, né? A gente tem que lembrar que a pedofilia é uma questão, é uma coisa muito séria, né? Essas pessoas que estão falando isso, elas não têm noção, né? Eu advoguei no caso do Discord, né? Em outro caso do Kidflix, que era um streaming de pedofilia, né? Que a gente conseguiu derrubar, conseguimos identificar as pessoas. Então, assim, eu tenho total noção, né? Porque eu trabalho diretamente com as vítimas, né? Então, eu tenho total noção de como as vítimas ficam. Então, quando você usa isso para chamar alguém, para xingar, difamar, enfim, eu acho isso algo, assim, muito sério. A gente tem que aproveitar esse espaço para também falar sobre isso, né? Para as pessoas não banalizarem o termo. Então, ele está processando por conta disso, né? 233 pessoas, né, que se engajaram numa campanha de difamação, dizendo que ele estupra crianças, até eu agora estou sendo envolvido também, estou colocando meu nome no meio. Então, assim, esse é o motivo do processo, é importante a gente esclarecer que não tem nada de anormal em a gente buscar o direito que é dele. Pessoas falando sobre a regulamentação das redes sociais e com base no... principalmente usando o vídeo que o Felca fez. O que você tem para falar pra gente sobre isso? Porque eu achei injusto, porque não era o intuito do vídeo e não é, né? Mas eu quero saber de você que tá do lado dele, tá conversando com ele, passou todo esse processo dessa feitura do vídeo, que foram meses, né? E aconselhando ele também juridicamente. O que você tem para falar sobre isso? Perfeito, Vilela. Acho que essa questão ela foi muito importante você ter tocado, porque a gente está vendo que muitas pessoas estão tentando, né, desmerecer, né? Desmerecer às vezes o vídeo, né? E eu acho que assim, regulamentação de redes sociais, ele é um termo que pode significar tudo, como também pode não significar nada. É igual eu falar assim, matar a fome, né? Você pode matar a fome de vários jeitos, né? Você pode comer um frango, você pode comer uma pizza, você pode comer carne. Então, acho que matar a fome está vinculado, né, fazendo essa analogia como regular rede. O que significa? Tudo e não significa nada. É um termo genérico, né? Que vai ter um significado de acordo com quem fala, né? Mas, independente dessas questões, né, na perspectiva do Felca, o objetivo do vídeo foi mostrar uma realidade, né? Foi mostrar um fato. Existe um fato, né? Qual que é esse fato? O algoritmo, ele vai sendo treinado, né? Ele treinou o algoritmo dele, ele criou uma conta, ou seja, o algoritmo, né? Esse é o fato. O algoritmo vai sendo treinado para mostrar crianças sexualizadas ou em situações sugestivas, né? Extremamente sugestivas. Então, o próprio algoritmo
auxilia e ajuda, né, esses pedófilos a se conectarem com essas imagens de crianças, né? Então, isso é um fato. O Felca foi e mostrou um fato, né? Agora, o que as autoridades vão fazer, né? O que esse fato, o que a sociedade vai fazer com isso? Aí não cabe ao Felca, não cabe a mim, não cabe ao influenciador dizer, né? Eu entendo que, assim, não cabe ao influenciador dizer se tem que existir uma lei X de um jeito X ou de uma forma Y, né, de outra forma, né? E é óbvio, né, que os políticos estão tentando cooptar essa pauta justamente para tentar apoiar alguma legislação do interesse específico deles, né? Nós já sabemos que existem intenções, né, por trás, seja cercear o opositor, seja o que for. Mas da nossa parte, da parte do Felca, nós não estamos apoiando nenhuma legislação específica. Tá? O papel do Felca é de ser um comunicador. E isso eu entendo, acho que todos aqui concordam comigo, ele foi um comunicador, com maestria, ele comunicou um fato à sociedade, né? Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente já é uma legislação que existe, já prevê, né, algumas proibições, né? O próprio Judiciário já deu recentemente uma decisão sobre o Marco Civil da Internet, que responsabiliza a plataforma por conteúdo de pornografia infantil, que é uma decisão muito importante. Duvido encontrar alguém que seja contra, né, essa decisão de responsabilizar uma plataforma por pornografia infantil. Até agora não encontrei ninguém que falou que é contra, né? Então, eu acho que é difícil... Eu acho que é a questão, assim, que, retomando, né, o que eu estava falando, de que, enfim, o Marco Civil da Internet, Estatuto da Criança, do Adolescente, né, o próprio Judiciário decidiu recentemente, então eu entendo que já tem, logicamente, leis nesse sentido, né, para tomar algumas atitudes, né, lógico. Agora, se isso precisa avançar ou não, aí cabe às autoridades decidirem, discutir, não ao Felca, né. Eu queria deixar isso bem claro sobre esse tema regulação de redes de uma vez por todas, para a gente matar esse tema, né, dessas, até às vezes, teorias da conspiração. O Felca é um comunicador, ele comunicou um fato. Agora, o que as pessoas vão fazer com isso, o que a sociedade vai fazer, o que os políticos vão fazer, o que vai se decidir, aí não cabe a ele, né? A gente não encampa essa questão de nenhuma forma, né, nesse sentido. Obrigado, doutor, pela participação. Sei que você tem um horário aí, tem bastante coisa, tá. Deve estar caindo o mundo aí para você em relação a tudo que está acontecendo. Então, obrigado por ter esse tempo para a gente, para explicar essas questões. Obrigado demais. Eu que agradeço o convite. É importante, né, em nome do Felca, aí também esclarecer alguns pontos, né, que eu pude esclarecer aqui, a questão do processo, né, a questão da regulamentação, né, que é importante a gente deixar isso claro. Então, eu agradeço demais, Joel, né, a Sheili, né, Luana, você, Vilela, a Fabi aí, pelo sempre receptividade. E tá caindo o mundo, sim, muita gente chamando, muita coisa acontecendo, muitos processos chegando, muitos processos indo. Então, muita coisa para fazer, então eu tenho realmente que ir. Peço desculpas, mas agradeço ao mesmo tempo. E agradece ao Felca, ele já mandou, a gente mandou o convite para ele agradeceu, realmente é isso que você estava falando, né? No momento, como não tem nada a acrescentar, é melhor ele esperar o que vai acontecer, e assim, quando tiver alguma novidade, ele volta para falar, tá certo? O espaço Perfeito. Aqui tá aberto. Obrigado. Como teve na época das bets. Obrigado, doutor. Até mais.